Boa tarde, né? Bom dia. Bom dia, né, cara? Bom dia. Andando cedo, pô. Isso. Bom dia a todos. Estamos aí entrevistando o Dinho, né? Foi o nosso presidente aí no Conselho Comunitário, formado em Biblioteconomia, palavra difícil, né? técnica de contabilidade, sei lá, mais alguma coisa. Hoje nós viemos aí trazer ele para uma conversa, aquele papo do projeto Trocando Ideias, certo? Ele tem algumas coisas aí para falar para a gente, de projetos futuros, como foi difícil trabalhar dentro do Conselho Comunitário, certo? Algumas barreiras, se ele puder falar, ele também, né? É legal ele falar. Cara, tá aberto aí e vamos conversar, que trocar ideia é sempre bom. Então, Tem quantos anos, Dinho? 44, 44 já. já sou veterano. Bah! Esse curso que tu escolheu, o porquê que tu escolheu esse curso? Cara, na verdade não. Foi uma segunda opção e. Porque assim, a minha vida também acadêmica, né, no ensino médio foi meio truncada, né? Porque a gente saiu aqui da escola do Morro, aí eu consegui entrar Qual que é a escola do Morro? aquela, a Lúcia Maivone, que hoje é, Marista. que é a escola Marista. Então, assim, a gente tinha, a nossa formação que era muito ruim, né, assim, eu não sei como é que tá hoje, mas a gente tinha muita falta de conteúdo. Mas, enfim, eu consegui entrar que era ITFES, que hoje é IFSC, e ali foi o choque de realidade, né, cara, porque como tu não tem conteúdo, o professor ali batia no quadro, foda-se, não sabe se aqui é sexta série, vai procurar em algum lugar, então assim, não tinha, a recepção ali não era muito, muito boa, assim, né, pra quem tinha dificuldade, então, assim, houve momentos ali que eu me sentia assim, acho que eu achava que eu era, sei lá, realmente burro pra cacete, né, que eu não ia conseguir avançar, mas fiquei ali um ano e meio aos trancos e barrancos, passando ali no limite, né, pela média. Uhum. Só que chegou uma hora que eu não aguentei, cara, porque até pela cultura, assim, aqui a gente tem uma cultura de escola diferente do que ali. Aqui o professor falava que tem que entregar um trabalho hoje, tu entregava amanhã e tava tudo certo. Ali não, era amanhã, não tem papo. Isso pegou muito pra mim, cara. Foi foda pra cacete, assim, então eu aguentei ali um ano e meio. E aí acabei saindo, porque eu não aguentava também. Tinha dia que o cara tinha que estudar o dia inteiro, era das 7 da manhã às 6 da tarde. Período integral. Então foi muito complicado. Mas nessa questão do conteúdo, assim, depois tu vê, o tempo vai passando, tu vê assim, pô, como que eu não sabia esse negócio? Mas a escola não te deu isso, né? Não te deu conteúdo, né? Pra te poder avançar. E aí é o que onde vê, da turma que eu me formei aqui na oitava série, acho que eu lembro, assim, eu acho que, não sei se o Kaká era da minha turma, mas acho que eu lembro assim, da nossa geração, foi eu e o Kaká que entramos na universidade, né, que hoje estão 44 anos aqui daquela época que a gente estudou aqui no Morro. Então, assim, de 20, 30 pessoas que entraram sei lá, na primeira série, então poucos conseguiram acessar a universidade. Enfim, aí, como foi isso? Eu fiquei um ano e meio ali no IFSC, aí eu fui pro Lauro Miller, fiquei um tempinho, saí, depois fui pro Henrique Stodic, mas só que assim, a diferença de de ensino é tão grande que quando eu fui pro Lauro Miller, quando eu fui pro Henrique Sodica, eu nem estudava, cara. Quantos colégios tu já passou, cara? Não, passei por, acho que uns 3, 4. Isso no ensino médio. Então, assim, era muito fácil. Eu nem estudava. Assim, a dificuldade que eu passei no IFSC. E quando eu vou Colégio. pros colégios públicos, eu nadava de braçada, assim, cara. Era muito tranquilo. Então, aí dali eu também, aí eu acabei não terminando o ensino médio no Henrique Sodic. E aí eu consigo ir pro Energia, né, para terminar o ensino médio. E aí dali eu acabei me formando e tal, consegui bolsa para me formar ali. E aí eu fui pra, porra, o que que eu vou fazer agora? Eu tava com 22, 23 anos, eu disse, pô, o que que eu vou fazer? Vou fazer vestibular, ver o que que é, né, disse que é foda. Uhum. Aí a minha primeira opção foi fazer administração, e aí, como eu também não conhecia, vou botar a biblioteconomia pra segunda opção. Uhum. E aí o que aconteceu? Na hora de
eu teria passado tranquilamente para administração, mas só que o que acontece é que na hora eu nunca tinha feito prova de vestibular, não tinha a menor noção. Então assim, coisas que eu tenho certeza que acertei, na hora de passar pro gabarito eu passei errado. E eu fiquei cansado pra cacete, porra, só 2, 3 horas de prova. Então assim, tudo é questão de hábito e assim, tu conhecia as coisas que tu tá fazendo. Então passei muita coisa que eu tinha acertado pro gabarito errado, e aí acabei passando na segunda opção. Aí eu começo a cursar, né, a biblioteconomia e tal, mas eu não quero fazer isso aqui não, até porque assim, é um curso também que ninguém conhece, todo O mundo que acha que... significa esse negócio aí? Biblioteconomia. Assim, que na verdade a gente trabalha com a gestão da informação, assim, tu acaba criando mecanismos de acesso à informação, né? Aí, tanto independente seja biblioteca, seja um arquivo virtual, então tu sempre vai criar mecanismo que possibilite o usuário ou qualquer pessoa acessar aquele material, né? Aquela informação. Então é basicamente isso que a biblioteconomia faz, né? Então dentro de uma biblioteca o que é? Tu organiza todos os livros, não sei o quê, para facilitar o acesso. Então então qualquer lugar que eu trabalhar, sei lá, mesmo que eu seja aqui na tua rádio, eu sempre vou estar com a cabeça de criar algum mecanismo de fácil acesso para aquilo, das tuas informações, do teu. Então, tipo, posso ter sei lá, uma discoteca, posso pegar um acervo de disco, então eu sempre vou pensar num mecanismo de, pô, como é que o Djavan vai acessar isso de forma mais rápida. Então essa é a base da biblioteconomia, é isso, né? E assim, aí tu vai ter... E assim, voltando para a biblioteca escolar, o que seria a biblioteconomia? Seria um facilitador do aluno ter autonomia de acessar as informações. Então, na biblioteca escolar, o que seria? Não é só tu pegar o aluno com o professor e lá, que tem um livro ainda. É tu dar autonomia para ele ir sozinho, ir à biblioteca sozinho, dele poder pesquisar, saber as fontes de informação. Porque o que acontece? Quando tu vai fazer um trabalho, dependendo do assunto, vai ser mais fácil, assim, tu vai ter um conteúdo mais denso num livro, né, de uma coisa mais atual tu vai ter hoje, internet, numa revista. Então umas coisas, só de repente uma coisa um pouquinho mais antiga, o livro vai ser a grande fonte. Então o que acontece hoje? Às vezes o cara vai fazer uma pesquisa, vou na internet, olho lá no Google, tá, história do Brasil tá aqui, é isso aqui que foi. Então assim, e hoje mesmo com a internet, a própria biblioteca escolar seria assim, tu auxiliar o cara a procurar fontes seguras. Porque hoje qualquer um pode escrever na internet sobre qualquer coisa. Eu posso falar sobre medicina, sobre história, sobre... Agora o que eu estou falando, se tem fundamento ou se está seguro, isso não tem garantia nenhuma. Né? Então o papel da biblioteca escolar seria esse, né? De dar autonomia ao aluno, né? De poder conhecer as fontes e buscar. Né? Sim. É o que um pouco a universidade faz com a gente também, assim, né? A universidade te dá os caminhos, assim, de onde buscar. Né? Então tu não precisa hoje ter, principalmente com a internet, não precisa estar com tudo dentro da tua casa, ou mesmo uma biblioteca, né? Por isso que existem várias bibliotecas, tem biblioteca escolar, tem biblioteca pública, né? Então cada qual no seu cada qual ali, né? Então a biblioteca pública tem uma função, né, mais de guarda da história do lugar, né, como os próprios arquivos também, assim, tem muita coisa bacana, assim, né, que se a gente quisesse pesquisar, mas só que assim, tá tudo lá meio que jogando, né? Ninguém se preocupa com a preservação da história, até porque também tu vai entender, assim, um pouco do nosso presente e do nosso futuro tá muito do que foi no nosso passado, né? Então a gente precisa ter esse fundamento. Então, aí voltando para a universidade, eu acabei entrando na biblioteconomia, cursei algumas disciplinas que eu achei que era interessante, porque a minha ideia era fazer um outro curso e tal. E aí o que aconteceu? Aí eu consegui fazer um cursinho, né, de pré-vestibular. Aí a loucura que eu fiz era cursinho de manhã, das 7 ao meio-dia. Meio-dia sair correndo para trabalhar e à noite ia para a faculdade. Aí chegou uma hora que esticou, né? Não consegui mais dar conta de nada. E aí eu fiquei um tempo sem aí, desisti, um semestre, 2 da biblioteconomia, mas eu cheguei uma hora, porra, vou me formar, né, cara? Pelo menos vou ter um diploma. E aí aquela coisa, eu sou muito assim, cara, de ter ambiente, assim, aí eu, encontrei uns colegas bacanas, aí tipo, vou me formar aqui. Aí no fundo eu acabei
gostando, assim, né? Porque, assim, porque me deu eu, assim, eu me transformei em uma pessoa melhor, né? Pelo ambiente da faculdade, assim, então, assim, comecei a me interessar por coisa pequena, assim, que às vezes só vai truncando a tua vida, né? Então, comecei, pô, ampliar, então, é, essa relação é boa, né? Quando tu vai para a universidade, independente do curso que tu faz, né? Tem gente também que faz faculdade que, ao invés de melhorar, piora, né? Eu também, assim, eu não acho que faculdade também seja o... Ninguém precisa também, nem todo mundo precisa fazer faculdade, nem todo mundo tem saco para fazer. E isso não é é uma coisa para se tornar um ser humano melhor, como, eu vou para a faculdade, eu vou me tornar... Sou obrigado a fazer É. isso. Não, às vezes o cara se torna pior, né? Conheci gente que... professores mesmo, assim, né? Tem professor que não... Acredita na verdade absoluta porque só tipo, estudou foi meu aquilo. professor, o cara que é jornalista, Pratos? não, Moacir Pereira, que pra ele tudo que é bom era o que ele lia, o que ele via, ele tinha que falar que o cara tinha que assinar a revista tal, tinha que ver o canal tal. Então, assim, aquilo que tu trazia pra dentro da universidade Não era válido. não valia, assim, os livros que tu lês e fala, não, isso aí não, o bom é esse aqui que eu li. Então, assim, foi um cara que eu não consegui, eu fiquei 2 semanas tendo aula com ele e depois saí fora, né? Não valia a pena, porque assim, o cara que só o que era bom, então assim, até um olhar assim, bem de cima pra baixo para as pessoas, né? O que tu fizesse não vale porra, não vale o que O que eu aprendi é... o que eu aprendi. Então aí assim eu fui, aí eu acabei me formando, cara, muita gente pergunta o que é biblioteconomia, para que serve, se eu for, assim, eu sempre estudei, eu nunca estudei para ganhar dinheiro, para ficar rico, sempre foi questão pessoal mesmo, assim, de poder melhorar como pessoa, de poder enxergar o mundo de uma maneira melhor, né? E consciente também, porque muita gente também acha, eu vou fazer medicina, eu vou ficar rico, eu vou... E assim, quando tu vai pro mercado de trabalho, você é advogado, é foda, tu tem os nichos ali, ó, tem as pessoas já marcadas para ser tu médico. não tem nome, tu não é psicólogo, não tem... sobrenome é que conta. Sim, atualmente aqui em Floripa, em qualquer lugar, assim, né? E assim, cara, e assim, a gente vive num mundo capitalista onde assim, não comporta todo mundo. Tu pode ter 200 mil engenheiros, pode ter 200 mil advogados, você vai ter que ficar de fora. E assim, o mundo não sustenta, sei lá, todo mundo vai ser doutor agora. No modo capitalista não existe. Porque assim, alguém vai ter que ficar de fora do bagulho, não tem? Não tem como tu comportar, agora é aquela história, tu vai pra faculdade achar que tu vai... Não vai, cara. Quantas pessoas estão aí trabalhando com... Porque pra mim, trabalhando como balconista, porque assim, o trabalho pra mim todos são importantes, né? A gente não, assim, tu não vai ser um grande médico se não tiver o pessoal da limpeza, assim. E tu sempre vai depender de alguém, assim, porque tu não vai fazer tudo sozinho. Sim. Não é só chegar e sentar o próprio médico, ele ganha muito nome, mas ele tem vários assistentes, né? Sim. Não tem como fazer sozinho. Então, assim, todo trabalho é importante, todo trabalho necessita o trabalho é braçal, mas precisa põe um médico para capinar um negócio, para sentar um tijolo, não é assim simples, assim, tem todo um raciocínio, tem toda uma lógica, tem todo, assim, por mais que seja um trabalho braçal, tem teu raciocínio, tem a tua técnica de fazer aquilo. Então não é assim, trabalho braçal, não sei o que, o cara não pensa, é só chegar lá e vai capinar só pegar a enxada, levantar e bater para as pessoas, só fazer buraco, assim, né? Então vai capinar carpir um terreno de forma correta, se não pensar, como é que eu vou fazer esse bagulho. Mas aí é isso, cara, assim, aí depois também fiquei um tempo fazendo um mestrado, mas aí depois também me encheu a paciência. Não acabasse o mestrado? Não. Mestrado em quê? Em educação, uma linha de pesquisa que era... Na verdade eu fiquei como aluno especial, né? E depois eu vi que assim, eu fiquei um ano e meio, acho, como aluno especial do mestrado. E depois tinha que fazer a prova, eu até cheguei a fazer, mas tu vê assim que tem, é tudo fechado também o bagulho, assim, por isso que também me encheu o saco, assim. A seletividade. Porque tu tem que trabalhar com os professores e... Tu meio que assim, o professor meio que diz assim, é por aqui que tem que ir, né? Tipo nos grupos de trabalho que se cria, né? Eu também participei de um grupo de trabalho que eles chamam do GT lá, que era Educação e Trabalho, que é uma linha marxista, né? Que me interessava muito. Que eu sou um homem de esquerda, por natureza, assim, né? Apesar que eu
também tem a crítica à esquerda que nunca botou na pauta a questão, que é a questão racial, né? A questão negra. Assim. A esquerda brasileira acho que tem essa dívida também com o povo negro, né? Porque não se discute tanto as questões sociais, econômicas, mas Esquece da história do negro a questão racial, nesse processo todo. Sempre fica um pouco atrás. Né? E essa identidade racial? Veio de onde? Cara, assim, eu considero, assim, acho que faz uns 10 anos, acho, cara, que eu... Assim, que sou preto até o osso, assim, né? Mas assim, é sempre assim, quando o cara tá encurralado, isso vem à tona, assim, né? Tipo, o cara te persegue lá no supermercado, o cara, assim, tu chega no lugar, os caras estão te olhando, pô, tu diz, pô, alguma coisa tá errada. E assim, uma coisa que me marca muito é que eu tinha um amigo, né, assim, isso no tempo que eu estudei na energia, que a gente tava tomando umas cachaças e ele fala pra mim assim, pô, ele fala assim, não, pô, tem um preconceito danado contra o preto, não sei o que, blá. Só que contigo agora mudou, assim, porque ele falou pra mim que eu era um preto de alma branca, né, cara, assim, aí eu falei, porra, ó, cara, é o seguinte... Tá errado isso aí que tu falou, não é mais meu amigo e eu falei, acabou a história aqui. Eu levantei da mesa, assim, já lá meio carcado da mesa, assim, eu falei, fim de linha pro negócio, né, cara, não tem mais... Mas de qualquer forma, assim, aquilo lá foi um impacto, mas não foi, assim, mas ainda não tinha despertado, assim, essa coisa, porque no fundo, assim, as pessoas às vezes, tipo, tu fala, tu és preto, não, mas o teu cabelo não sei o que, mas não é tão... Então sempre fiquei, assim, aquela coisa, até tu descobrir a tua identidade vai ter. E aí o que acontece, assim, o que eu percebi, assim, pra estatística eu sou, como é que fala? Sou pardo, né? Mas no dia a dia eu sou preto, assim, na hora que o bicho pega, que todo mundo é preto, então assim, não existe o pardo só existe acho que pra desagregar, né, o povo negro, né, cara, assim, então tu cria uma outra figura, e aí tu vai lá dizer na estatística que o povo negro é 1%, 3%, aí tu vê, aí isso por um olhar, e no outro tu vai assim, aí a população do Brasil aí eles juntam, né, negro e pardo é 50%. Mas todo mundo é preto. Então, aí o que aconteceu assim? Aí, e tu acredita que é 50% só mesmo? Não, acho que é mais, cara. São mais. É porque os dados estatísticos não podem revelar a verdade. Na verdade, eles têm que... Assim, tu se autodeclara, né, cara? Assim, se é que é branco, o cara não pode contestar isso, né? Pô, tá vendo? Pô, o Diago é preto, mas... tá assim que é mas branco. tem muito negão hoje que tem a certidão de nascimento de branco. Eu já tive uma também como branco, pô. Eu fui Tu era branco então, na certidão? Até porque eu fiz acho que eu fiz uma segunda via e tal, aí tava lá como branco, né? Aí eu fui lá trocado, né? Mas acho que na época eu nem botei como preto também, acho que ficou como pardo, Mas que é aquela coisa assim, porque se aproximar um pouco mais do branco eu acho que era um pouco de, assim, a meta. E um pouco de defesa também, pô, não sou tão preto assim, não vou ser tão discriminado, sabe, aquelas coisas, né? O cara fica nessas noias assim. Enfim, aí eu comecei a ler muito, né, sobre a questão racial. Eu conheci, tipo, Kalambele Munanga, que é um antropólogo. Agora eu esqueci o país africano que ele veio, mas ele está no Brasil desde 73, então ele tem É senegalês, né? Eu não lembro. Ele tem um trabalho muito foda sobre a questão racial, né? E até um livro agora eu esqueci, tô ficando velho, esquecendo. Mas tem um livro dele que ele fala que o projeto do Brasil naquela época lá da... Tô esquecendo tudo. Mas enfim, higienização, né, que eles falavam. Então o projeto que a elite brasileira, que os brancos tinham, era que em 2012 a gente, assim, no DNA a gente ia ter o sangue negro ainda, mas o nosso fenótipo, o nosso físico ia ser diferente, né? Já não ia ter mais o nariz, o berço, entendeu? Não mudou muito. Não, assim, não mudou, porque a biologia é foda, né, cara? Mas a ideia deles que mistura até... Sim. Assim, então tu vai ter tu vai ter um cara diferente, ainda vai ter a raiz negra, mas o
físico dele vai ser diferente, mas só que a biologia mostrou o contrário. Então os caras tinham um projeto muito claro que em 2012, ó, não vai ter mais... Porque eles achavam que o grande problema do Brasil são os presos. Então assim, aí eu fiquei, né, tô há 7, 8 anos lendo muito sobre a questão racial, e aí que eu me aproximo também, assim, não como alguém que frequente e tal, mas entendendo mais as religiões de matriz africana, assim, toda a beleza, toda... Né, pô, eu fiquei encantado pra cacete, assim, com as coisas que eu li, né, eu sei que tipo, o candomblé é vivência, assim, como tudo, né, vivência, ninguém conhece por livro, mas acho que te dá uma noção do que é, assim, né, da beleza, que, assim, que não é essa... Porque a gente sempre vê, que eu sempre digo, a gente sempre vê achando que isso era o demônio, né, cara, assim, essa coisa da religião católica tá muito presente na nossa vida. Isso sempre nos fez olhar, pô, aquilo lá tocou o tambor, pô, o diabo tá batendo e tal. Então, assim, hoje eu sou um cara, como diz uma música que a Marina Lima canta, assim, eu não acredito em nada, mas eu não duvido da fé das pessoas, né? Eu não duvido da fé de ninguém, daquilo que elas acreditam, mas eu, tipo, acreditar em Deus, porque assim, tem muita gente fazendo sacanagem em nome de Deus, né? E cada um tem um Deus particular, né, cara? Eu vou te sacanear hoje, mas eu vou pedir proteção pro meu Deus, né? Assim, mas ninguém segue aquilo que Deus, em tese, escreveu, né? Que deveria servir para tudo. Uhum. Eu não posso fuder o outro, né? Em nome de Deus, eu não posso jogar bomba no país vizinho porque Deus está falando que eu... Então é muita sacanagem em nome de Deus. E aí, assim, a leitura, tanto na questão racial como da história, me fez ter um olhar muito crítico sobre a questão da igreja, que sempre teve nas maiores crueldades do mundo, né, cara? Assim, a igreja... Ela compactuou também com o racismo. Sim, total, pô. Ela que faz essa troca do índio pelo negro, né? Ela que botou a declaração do pardo e não negro também. Isso aí eu não sei, mas assim, quando tem essa... Quando se começa a trazer um negro pro Brasil, a igreja dá tem um padre, agora esqueci o nome do padre, né, ele faz toda uma justificativa dizendo assim, não, o índio não, a gente tem que salvar a alma e tal, mas aí... O negro não tem alma. O negro tu pode trazer aí que... E aí assim, cara, toda essa... E aí assim, aí tu descobria toda a nossa luta também, né, sabe, que não foi uma carta de um branco que libertou a gente, é toda uma luta, a gente não ficou acomodados levando chicote nas costas. Porque quis, assim, não fugiu porque quis. Mas tem toda uma luta de fuga, de organização. Então assim, eles não iam aguentar a pressão por muito tempo, né? Tanto é que o próprio Haiti hoje vai sofrer eternamente, porque assim, o Haiti foi talvez a primeira potência da América e foi o que botou os brancos para correr, né, cara? Botou os ingleses para correr. Então assim, e hoje até hoje os caras eles vão sofrer muito pela ousadia, né, cara? Porque assim, e o medo que se tinha em toda a América, pô, assim, imagina, o Haiti já botou os caras para correr. Daqui a pouco desce isso pro Brasil. Um efeito cascata. Então os caras tiveram muito medo. Então o Haiti hoje, o que passou o Haiti? Somos coitados lá. O Haiti foi uma grande potência. Não, ainda é, né? Não, mas eu digo do ponto de vista econômico, social, assim. Então hoje os caras deram um jeito de destruir, né? Então, os caras destruíram com tudo, assim. Hoje, então o Haiti não vai... Porque os caras têm mágoa até hoje. Os ingleses, eles têm... Então assim, não vão deixar os caras se erguer nunca. Vão ter que ficar... Porque os caras, os 7 anos, os caras arrebentaram, botaram pra correr e mataram muitos ingleses. Então, essa é a mágoa dos caras. Então, o Haiti foi um grande... porque o que aconteceu? Eles fizeram um acordo com o Haiti, agora não sei, de expulsar, né? Assim, vocês vão pra guerra com a gente e tal, botando esses caras pra rua, o país é de vocês. E essa conexão com Cuba? Conexão com Cuba? Que é esse rolo todo aí que também todo mundo que é do lado da direita ou coisa parecida diz que esse processo de Cuba, né,
que tem o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de querer, ele é afastado mesmo desse negócio, né? Cara, porque tem alguma coisa parecida, não? Também tem. Tem, porque o que faz? Tu vai lá e começa a botar um monte de embargo, né? Tu começa a embargar. Há muito tempo atrás eu vi uma entrevista da filha do Che Guevara, ela dizia, pô, pra te comprar um analgésico, cara, tu tem que gastar dinheiro pra caralho. Exato, tu vai gastar 30, 40, 50 reais. Porque assim, qualquer insumo fora dali, os Estados Unidos embargou, né? O que aconteceu? Porque Cuba era ligada à União Soviética, então assim, enquanto a União Soviética... E tinha questão racial também em Cuba? Tem. Tem o Carlos Moore, que é um cubano, que ele faz uma crítica muito pesada. Porque assim, se pensou só na questão econômica, mas o negro também em Cuba sofre esse... Guerreia muito. Sofre também, pelo menos pela fala de Carlos Moore, né, que eu vi uma entrevista dele falando, né, que então, ele sai de Cuba, acho que ele tá no Brasil há algum tempo. Mas Cuba também sofre por isso, né, cara? Porque assim, um outro olhar para o mundo, assim, mas eles têm um sistema educacional muito, muito bacana, assim. Tanto é que os médicos que vieram para cá, pô, os caras... Todos? Sim. Todos negros? Isso. E aí qual foi a reação dessa turma? Dizer que parece empregado, que não sei o quê. Porque não admite, assim. Porque é aquela coisa, tá fechado. Assim, o cara não quer ir pro interior, mas também não... Então, assim, quando os médicos cubanos vêm com... Que é um tratamento mais humanizado, né? Não é assim, que tem isso... É o jeito África de fazer as coisas. Sim. A medicina mesmo, daquela essência, né? Mas Cuba vai também, assim, o que o capitalismo quer. Ele quer padronizar tudo e que seja... Que seja tudo do jeito que eles querem, né, cara? Eu também lembro quando eu estava lá no mestrado fazendo as disciplinas, tinha uma menina que fez uma pesquisa sobre a plantação de fumo. E aí o que acontecia? Aí o pessoal que plantava fumo disse assim, pô, que hoje a gente trabalha muito mais do que quando era mais manual o negócio, porque hoje existia uma máquina que tipo, na hora da produção, a cada 6 horas a máquina apita assim, então os caras não dormem. Fica direto, sei lá, não, 6 horas que é muito, mas a cada 3, 4 horas tu tem que ir lá pra virar o negócio. Então as pessoas não dormem. E outra coisa que eu achei interessante é que é uma intervenção direta na tua vida. Então assim, o cara que era produtor de fumo, ele tinha que ter uma casa de um jeito, sei lá, uma casa daquele modelo, tinha que ter um jardim, tinha que ter um carro. Que ele produzia excedente ele não podia vender para ninguém. Isso tudo que para mostrar pro tipo a Souza Cruz, ela vai importar para alguém, ela mostrar, o meu produtor ali. Então assim, interfere talvez até na cor da tua casa. Então assim, olha o quanto que o capitalismo, quanto que ele entra na tua vida. Então assim, tu podia até ganhar um dinheirinho, mas não pode. Ou tu joga fora, queima, mas não pode. Então tem toda essa interferência. Assim. E aí essa menina que fez o trabalho, ela disse que quando chegou lá para fazer entrevista com o pessoal, ela disse que é uma senhora justificou, não, a gente não terminou o jardim ainda porque não deu tempo, não sei o que, assim, não. Porque tem essa exigência de ter esse padrão de casa, de ter um carro, de ter não sei o que, para justificar pro... Então tu vai até tu vai dentro da tua casa, que talvez fosse o espaço mais livre que a gente tem, né? Na vida. Então quando tu entra até na tua intimidade, cara, é foda, os caras entram mesmo. E né, a gente já falou de Cuba, falou da questão do Haiti. O Monte Serra, qual conexão tem com essa questão histórica e esse processo de padronização que ele, na minha concepção, ele viveu, porém as pessoas não têm noção dessa questão. O que tu pode falar disso? Aí a gente já entra naquela discussão de quanto foi difícil trabalhar na presidência do conselho, né? Essas questões aí. Se é possível tu falar. Não, tranquilo. Então, cara, da questão histórica, eu acho que é aquilo, né? A gente ocupa o Monte Serra a partir também dessa pressão, né? Que se faz para limpar o centro, não sei o quê. Então, acho que as primeiras
as primeiras ocupações que se dá aqui é a partir disso, né? Dessa Higienização que eles falam. isso é que eles vão pressionando a gente. Então, primeiro tu ocupa aqui, não deu. Tanto é que o próprio padrão de casas que a gente vê no início do morro é totalmente diferente e isso já te dá um. Mesmo sem ler livro nenhum, tu já vê assim, pô. E isso sempre me chamou a atenção também quando eu era pequeno, assim, pô. Até uma certa parte do morro tu tem um. Hoje também mudou um pouco porque mudou o padrão, essa coisa. Mas era um caso totalmente diferente ali. Aí tu, pô, tu passa da caixa pra cima, tu meio que tem uma outra realidade. Então, aí. Essa seria. Aí depois eu acho que. Tipo, a minha avó, muita gente veio da Palhoça, veio do. Aqui também o pessoal no Passinho, né? Veio do Iguaçu. Antônio Carlos. Isso é já no. Acho lá pelos anos 50, acho 40, sei lá, que começa a vir essa mesa pela dificuldade também de sobreviver no campo. Que eu lembro que a avó disse que o pai dela tinha terrenos consideráveis, só que era difícil produzir, difícil. Então eles começam. E essa coisa também para mim é muito marcante, essa ligação nossa com a terra de produzir, que hoje a gente perdeu, mas que todo mundo tinha uma varanda e embaixo um galinheiro. Né, e se tentou plantar aqui, mas só que aqui nunca foi um terreno fértil, assim, né? Pelo menos ali eu lembro que ali a avó sempre tentava plantar algumas coisas. Tá lá embaixo? Aqui no pastinho, vou dizer pra tu, tinha café, tinha... Mas ali o terreno já é mais, pelo menos eu acho que o terreno era mais... Mas aí a avó sempre teve galinha, sempre teve... durante muito tempo, né? Cabrito também? Cabrito eu acho que não, mas era mais galinha mesmo. Cabrito eu não lembro. Mas ali embaixo que eu lembro que o pessoal tinha mais era galinheiro mesmo, a avó tinha muito... Era até uma forma mais sustentável e saudável, né? Também era uma maneira de se... Era a sobrevivência, né, cara? Também a necessidade, a sobrevivência e essa ligação com a terra, né? Da produção. Saber o que se come. Que hoje, com essa questão industrial... Sim, né? Porque tu tem um momento diferente, né? Que foi o que era, mas tipo, pra aquela época tu meio que tinha... pobreza como... Isso aí, tu tinha que se virar nos 30, então aí como tu herda essa coisa da onde tu vem, então tu tenta reproduzir um pouco, né, do que foi. Só que com o tempo tu vê, pô, não dá muita liga. Não dá muita liga. Mesmo porque o trabalho que a gente faz, o estudo que a gente corre atrás, não dá tempo pra gente cuidar da própria terra ou estar em contato direto, né? Eu acho que até a condição física mesmo, assim, né, de tu não ter um terreno adequado e tal. E assim, aí também essa coisa, tu tá muito perto do centro, tu começa a urbanizar mesmo. E tudo é cimento. Não tem muito pra onde correr. E é aquela coisa, é mais fácil, porque também a vida, sei lá, de agricultura é foda, né, então. Às vezes é mais fácil tu arranjar um trampo mesmo e ir no supermercado comprar um bagulho e já era, né? Então, qual parte que eu tenho? Então, essa questão da padronização que o processo da história do morro, né? A dificuldade que tu encontrou dentro do conselho para desempenhar alguns projetos, desenvolver alguns... Então, cara, a gente assim, tem uma vinculação muito forte com a igreja católica, que eu acho que se perde também a partir dos últimos 20, 30 anos aí, que acho que a gente perde também essa vinculação com muitas pessoas, né? Porque hoje tu tem as igrejas evangélicas e tal. A gente perde também um pouco os terreiros aqui, né? Que a gente tinha muito mais. Mas sempre se teve essa vinculação, né? Porque tu vê, mesmo o cara do terreiro, ele tinha meio que tinha que pagar o pedágio na igreja, né? O cara tinha que se batizar, o cara tinha que não sei o quê. Então, era que meio que o passo para poder continuar... Não ser tão pagão assim. E não ser talvez tão cobrado, né? Pô, o cara é macumbeiro, mas vai na igreja, tá? Então tu... Tem isso. Então a igreja, ela... pelo menos do que eu conheço, ela tem um papel fundamental na organização comunitária e tal. Que não dá para negar, né? Não adianta a gente negar isso. Tanto é que o próprio Conselho Comunitário nasce dentro da Igreja Católica, em 1976. Né? Ainda numa época em que o próprio governo falava que era preciso instituir
é um conselho para poder ser atendido às demandas. E aí vai pegar a época da ditadura ainda, no meio, quase pro final, mas aí vinha um representante do governo, um representante da prefeitura para organizar a eleição, eles vieram, né, para organizar o Conselho Comunitário, que teve como primeiro presidente o Pedro Kincheski, né, que era um alemão que mandava no morro, que é uma coisa engraçada, assim, mas era o cara que tinha o contato, acho, com o governo, então ele era um manda-chuva, ele que tinha a chave da igreja. Então o conselho ele nasce dentro da igreja, né? Então sempre teve essa vinculação do conselho participar da missa, de ajudar na liturgia, então o cara era eleito, o cara ia se apresentar na igreja e assim, o tempo vai passando e assim, tu vê que essa vinculação ela não, eu acho que ela não é saudável, assim, porque pela mudança que se tem, né? Hoje tu não tem um Monte Serra 100% católico, né? Talvez naquela época era isso mesmo, né? Então hoje tu tem várias pessoas de outras ideias, então assim, então tu não pode ter pelo menos na minha visão, tu não pode ter uma instituição vinculada à igreja. Ela tem que estar ali, eu acho que assim, o conselho ele não pode sair daquele espaço, porque ele foi, eu acho que ali é a origem dele, a raiz. Eu acho que quando tu finca a raiz para plantar em outro lugar, acho que não dá muito certo. Mas ele tem que ter uma relação, eu acho que de entreajuda, de parceria, mas não pode ser vinculado às demandas da igreja ou aquilo que a igreja quer que seja feito, né? Então, a igreja ela foi fundamental, foi importante, mas de um dos tempos para cá, acho que ela foi... Não digo não a instituição igreja, né, assim, não, mas eu digo... como é que eu vou dizer, cara? Não a instituição assim, mas as pessoas que estão ali à frente da igreja e tal, meio que moldaram o conselho dizendo, ó, pra cá que vai, pra lá que vai. É assim que eu quero. Tanto é que no fundo assim, o próprio Centro Cultural Escravo Anastácio, que foi uma demanda da comunidade e tal, então ele passa para a mão de outros, né? Tanto é que hoje nem pertence mais ao Monte Serra. Então assim, o Centro Cultural Escravo Anastácio meio que virou o Conselho Comunitário. O Conselho Comunitário serviu só para as merdas, né? Inicial. Não, o conselho nesse tempo de escravo Anastácio, o conselho comunitário serviu apenas para pegar o pepino, né, cara? Fudeu um bagulho aí, ó, o conselho comunitário, mas para aparecer, para ficar agora é uma coisa legal. Era o escravo Anastácio aqui, tanto é que qualquer lugar tu fala, não, vai lá e fala com o pessoal do escravo Anastácio. Então, assim, é gente que não mora no morro, que tava no comando, assim, né, que tava tocando as questões, né, e aí meio que fica esse padrão assim, resolve tudo no escravo Anastácio, o conselho estava sempre assinando embaixo, e isso meio que ofusca, né, o conselho comunitário e aquilo que ele pode fazer, que era discutir essas questões, né, pô, tu tem uma instituição dentro do MOL, mas ele seria a instituição que meio que dá como é que funciona isso aqui, o que está acontecendo. Tanto é que o Conselho Comunitário, o prédio que existe ali atrás da igreja, é do Conselho Comunitário, pelos documentos que eu li, pelo aquilo que eu vi, e o escravo Anastácio ficou ali anos e anos, o Conselho achava que não tinha nenhuma sala, né, a catequese, não tinha, então assim, tu tem todo um espaço ali que era do Conselho, que deve ser compartilhado, sim, mas que não pode ficar na mão de uma ONG que foi criada no morro, que depois sai e continuou trazendo morador de rua, que eu sempre falo, eu não discuto a causa, mas só que pô, não é um espaço para nós usarmos, né? Morador de rua pro centro da cidade era muito bom tentar aqui em cima, que aí é uma demanda que não está na Ercílio Luz, não está em outro lugar que incomoda. E pelo nome Escravo Anastácia, tu chegou a trabalhar algumas coisas da questão racial ou de identidade pelo próprio nome, Escrava Anastácia, quem foi? Cara, o que eu li foi que existe um mito, né, da escrava Anastácia e tal, e aí me incomoda um pouco, diz que ela tinha os olhos azuis, não sei o que, é uma negra. Bem assim, que a biologia
tudo é possível, mas não sei se isso também não, dentro do mito, né, se é um pouco dessa coisa de diferenciar, né, assim, pô, era um preto de... O projeto trabalhava essa questão racial, não? O projeto não, nunca. As pessoas entram e saíam sem ao menos saber o que era, o simbolismo. Assim, cara, uma coisa engraçada dessa, uma coisa que é, assim, que é interessante foi a introdução da escrava Anastácia na igreja, né? Houve muita controvérsia, assim, né? Acho que foi até uma coisa ousada, acho, do próprio Padre Wilson, de colocar o busto, né, de escrava Anastácia na igreja e tal. Eu até lembro que minha avó falava muito, que era meio que absurdo, né? Que eu não conversava, né? Negócio, pô, o busto da escrava Anastácia com os santos, que era meio doido, assim, mas no fundo eles conseguiram contornar isso mas só que assim, mas nunca eu não vejo, assim, principalmente na instituição, uma coisa muito bem trabalhada, assim, né, das pessoas que entram lá. E no fundo, assim, ela se tornou uma instituição racista, né. Os caras na Anastácia é uma instituição totalmente racista, que o nome não faz jus àquilo, né, porque assim, os pretos eram os primeiros a sair, tu tem muito pouco, não sei como é que tá hoje, né, que já saí lá faz tempo, mas eram poucos os pretos que tinham lá. E assim, quando tu fala que eu sempre falo, assim, que aquilo lá deveria ser um grande laboratório, né, daquilo que se fala de um cenário ideal, né, eu sempre pensei assim, escrava Anastácia, então, tudo bem, não precisa ser só 100% preto, mas faz esse equilíbrio de 50-50, né, tu começa a trabalhar toda essa questão, e assim, se tivesse que despedir alguém, sempre era os pretos, né, cara, independente de qualquer coisa. O que a gente sempre discute nos espaços de decisão. Entendeu? Mas a história do próprio Centro Cultural diz que eram as mulheres da comunidade que trouxeram essa demanda. Só no papel, né? O papel aceita tudo. Só. No papel, quem são essas mulheres? Cadê nos nomes? É aí que tu vê o racismo e preconceito, porque assim, as mulheres negras não têm nome. Quem são essas mulheres negras? É o que fazem com a gente não tem família, tipo, é o que vai ver na novela, o preto nunca tem família. A árvore, ele não... Tu vai ver, às vezes o personagem de preto ali nunca tem família, não aparece a família dele. Pode perceber isso, cara. O personagem preto numa novela não tem, tem pouca referência, e quando tem, o cara é até bom, mas aí o pai é cachaceiro, eu acho que cada um faz a sua vida que é legal, se quer ser cachaceiro, se não quer. Mas o preto nunca tem raiz, tem identidade. E aí tu fala, as mulheres aqui são as mulheres negras. Quem é que iniciou esse processo? Como a questão dos moradores de rua. Quem iniciou toda a questão lá embaixo, com o Padre Wilson, não sei o que, eram as mulheres do morro. Quem são essas mulheres? E quando montam um projeto sobre o morador de rua, não se faz nem referência a elas. Né? Que sempre no domingo descia minha mãe e outras pessoas. Né? Que minha mãe, que eu lembro, umas outras senhoras que eu não me recordo agora, mas que no domingo o Padre Wilson entregar a sopa. E aí quando se faz um projeto de... Aí o que eles fazem? Eles aproveitam esse momento em que elas faziam esse trabalho voluntário, montam um projeto dizendo que a atividade já acontece e sem nenhuma referência. E quando vem o capital, essas pessoas não estão lá para... Não, e não tem para ver, porque assim, no mínimo faz uma referência, quem começou foi isso aqui, né? Quem são as mulheres pretas que começaram o escravo Anastácia, cadê ela? Minha mãe, ela tem uma mágoa com o Centro Cultural por causa disso. E assim, e não foi, e a história é bem mal contada, porque assim, porque tem essa participação que as mulheres no morro são fundamentais, né, cara? As mulheres são... É aquela questão que a gente falou do que é a estrutura do candomblé, as nossas matriarcas. Não, as mulheres nas comunidades, como o homem preto ele morre mais cedo, sim, a história fica com elas. A sobrevivência, a vivência, tudo isso é elas. Mas assim, mas a história é aquela coisa, é muito simplificada, assim, foram as mulheres pretas se reuniram. Ponto. E não foi isso, cara, porque na época essa ideia de ter que ela desemboca depois, mas tem toda uma história antes, né, cara? Tanto é que aquela estrutura que foi criada lá atrás, aquele prédio, que tinha pinheiros, tinha a escola de datilografia, tinha o espaço para a sala do tinha artesanato, tinha tudo. Então, mas essa é desse embrião que antes do Centro Cultural. E aí tu simplesmente, resume essa... Centro Cultural e deu. Resume mal e porcamente, foi a mulher preta que...
E aí se vendeu isso né, se vendeu isso pra frente e tal. Mas assim, é uma instituição racista que só... Que aí tu vê assim, eu que vivi lá dentro, assim, a gente sempre falou isso, é uma instituição racista, se for ver quem trabalha só... Assim, nada contra, assim, mas, porra, aí tu fala que por ano tu botou não sei quantos na universidade, mas cadê essa turma, cadê esse pessoal Que se feedback formou? tem para dentro da própria Que se formou, instituição? que eu digo assim, não, evidentemente não dá pra suportar todo mundo lá, todo mundo que se formou trabalhando, mas, pô, como estágio, como... E a gente veio, assim, de situações assim, pô, de tu ter duas pessoas com, tipo, duas pessoas, tipo, tinha o Natan e tinha, agora esqueci outra, O Alan. não, mas Quem é? o Natan trabalhava com a gente, aí tinha uma outra menina que ela não tinha, ela Ah, tava entrando na faculdade ainda, mas os dois tinham um ensino médio. Então aí falava lá, não, tu não dá mais porque tchau, não Natan. tem dinheiro, e no outro dia contrata uma menina branca e tal, pô, e o cara fazia o mesmo, Mesmo serviço. Até mais, porque tinha desvio de sim, função e ele sim. não reclamava. Sim, e aí é aquela coisa, a nossa faculdade é diferente da dos outros, entende? Por mais que tu estude, não, mas é que eles falam, não, mas o pessoal no Morro não tem perfil de que perfil, o que é perfil? Aí falavam pra mim, pro Cleber, vocês têm, eu digo, pô, Vocês falavam pouco? porque a gente brigava, né? Essa questão é louca. É, foda. Mas aí voltando né, que a gente volta pro... A gente Dos volta. desafios que o conselho teve. Então, cara, do conselho, o que aconteceu? Quando entraram com uma proposta, né? De falar da questão racial também, né? Isso foi uma coisa que E particularmente, quando chegou a ter algumas atividades, teve bloqueio, beleza. Porque alguns pensamentos antigos eram só de tapar buraco, fazer manutenção. tem isso, porque uma das coisas que... A demanda maior é essa. Também, mas qual o objetivo que a gente teve quando entrou? Era trazer o conselho de novo Para a sua essência. para a luta. Né? A questão racial, que a gente, assim, era uma coisa que precisava